Torcedor vascaíno, após toda tempestade vem a bonança. A bonança não veio tão boa assim, porém após a derrota de ontem, o Vasco acaba de anunciar a chegada do seu mais novo reforço para a temporada de 2024, o volante Hugo Moura. O Vasco comprou o atleta junto ao Atlético Paranaense e o jogador assina um contrato com o Cruz Maltino de 3 anos. A gente, é claro, aqui neste Fala Gigante vai trazer todos os detalhes dessa mais nova chegada ao Vasco da Gama. Inclusive, o técnico Ramon Dias ontem mesmo, na entrevista coletiva após a partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, falou sobre mais essa chegada ao elenco do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui também com vocês neste Fala Gigante sobre a arbitragem, né? Uma polêmica muito grande aconteceu na noite de ontem, onde Ramon acabou subindo o tom com relação à atual arbitragem do futebol brasileiro, e essa fala repercutiu muito na imprensa nestas últimas horas. A gente vai trazer tudo o que rolou, até mesmo o áudio do VAR, que foi divulgado pela CBF agora há pouco, e evidencia-se mais do que nunca o porquê a nossa arbitragem não vai para frente. Ontem, o Vasco novamente foi prejudicado em Bragança Paulista, com um pênalti não marcado, e até o momento nada aconteceu. Mas enfim, vascaíno, a gente vai trazer tudo que está rolando, vai deixar vocês todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês informados, né, sobre tudo que acontece hoje no nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, temos também o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. São 3 conteúdos com muita informação, muita vascainidade, um conteúdo sério que sempre faz questão e fará questão de deixar você aí que está do outro lado muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. Show, Vascão! Vamos então, sem muita enrolação, falar, é claro, de Vasco da Gama, pois como a gente acabou de trazer a vocês na introdução aqui deste vídeo, o volante Hugo Moura acaba de ser anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco acertou e anunciou a contratação do jogador. O atleta desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira. O jogador desembarcou, realizou exames médicos, né? E hoje mesmo já foi oficializado como o mais novo reforço do clube. Ele assina um contrato até o final de 2026. Inicialmente chega por empréstimo ao Vasco da Gama. O Vasco não comprou os direitos econômicos do jogador de uma forma imediata, apenas houve um empréstimo entre Vasco e o clube do Paraná, e apenas, né, no final do ano que o Vasco irá adquirir os direitos econômicos do jogador. É um empréstimo com obrigação de compra, então o Vasco será obrigado a comprar todo o passe do atleta. Para quem não conhece, o Hugo Moura é um jogador de 26 anos de idade, nasceu no dia 3 de janeiro de 1998, um atleta com 1,77 m de altura, primeiro volante, que começou a sua carreira no Flamengo, fez toda a sua base no Flamengo, se destacou inclusive no rubro-negro carioca. Após esse destaque foi emprestado ao Coritiba do Paraná, inclusive rival do Atlético Paranaense, clube no qual ele tinha os seus direitos econômicos ligados, teve destaque no Coritiba, voltou ao Flamengo e após, né, esse retorno ao clube da Gávea, ele novamente saiu em definitivo para o Atlético Paranaense. No caso, foi comprado por 5 milhões de reais pelo clube do Paraná. Com a camisa do Atlético, atuou em mais de 100 partidas, teve 2 gols marcados e agora chega para mais essa oportunidade na sua carreira, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Ele retorna ao futebol carioca no maior rival do clube onde ele foi formado. Ele é o 10º reforço do Vasco para a temporada de 2024 e muito provavelmente será o último desta janela de transferências. Além de Hugo Moura, o Vasco também contratou o goleiro Keller, os zagueiros Rojas e João Vitor, o lateral Vitor Luiz, o volante Juan Esforça, o meio-campo Galdamés e os atacantes David e Adson. Então, 10 reforços chegaram ao Vasco para esta temporada de 2024. Um jogador aí que chega não com moral com o torcedor. É inegável, né, que o Hugo Moura não é um nome
que o torcedor vascaíno olha de uma forma incontestável com relação ao seu desempenho dentro das quatro linhas. Há muita dúvida, há também ao mesmo tempo muita expectativa, porém há um consenso também dentro da torcida do Vasco que havia, né, uma necessidade do Vasco trazer um primeiro volante. Ontem a gente viu, por exemplo, um Vasco novamente, assim como foi na estreia do Campeonato Brasileiro, entrando em campo sem primeiro volante. O Vasco entrou em campo ontem, assim como foi no último domingo, com Matheus Carvalho, com Galdamés e com Esforça. Nenhum dos três jogadores é um primeiro volante. Para utilizar melhor das palavras a vocês, o que seria um primeiro volante? O primeiro volante é esse volante mais defensivo, é esse atleta mais com pegada. Quando a gente olha para um primeiro volante, como torcedor vascaíno, a gente lembra de atletas como Yuri Lara, Guiné Azul, o Jean, que passou pelo Vasco em 2017. Esses jogadores são primeiros volantes. O próprio Medel, que hoje é zagueiro e capitão do Vasco, é um primeiro volante de origem. Esse atleta das arquibancadas de São Januário, quando a gente vê dentro das quatro linhas, a gente faz o barulho do pitbull. A gente late, a gente faz Esse é o primeiro volante. O Matheus Cocão não é o primeiro volante, o Galdamés não é primeiro volante e o Esforça não é primeiro volante. Todos esses são segundo volantes. São jogadores com características de ao mesmo tempo desarmar, porém com a função de fazer esse papel de transição entre defesa e ataque, chegar ao ataque, ajudar ofensivamente, além de também defensivamente. O Vasco não tinha esse jogador dentro do elenco, além do Zé Gabriel, que é o primeiro volante de pegada, mas tecnicamente falta muito. Tecnicamente não consegue desempenhar um serviço assim que Ramon Dias olhe e o torcedor e fale: estamos bem servidos. Havia um consenso interno e externo que o Vasco deveria ir ao mercado e trazer esse jogador. Vários nomes foram tentados, como por exemplo, né, o caso do Marlon Freitas, que era o sonho de consumo da diretoria do Vasco. O nome do Kaique foi sondado, mas o Vasco acabou parando sim em Hugo Moura. Então, Hugo Moura chega com passagem por Atlético, Coritiba, Flamengo, desembarca aí no Vasco da Gama. Não volto a repetir, com moral pelo que ele fez, mas com moral internamente, porque Ramon Dias gosta do nome, foi um pedido técnico argentino e é um nome hoje carente dentro do Vasco da Gama. E o Ramon ontem, inclusive, na entrevista coletiva após a partida contra a equipe do Atlético Paranaense, falou sobre o Hugo. Então dê aí uma olhada nas palavras de Ramon Dias sobre esse mais novo reforço do Vasco da Gama. Sí, es un jugador en la mitad, debido a la lesión de Paulinho y Jair, y necesitamos reforzar ahí en el medio. Y bueno, estamos contentos porque vino y seguramente nos va a ayudar. Se va a tener que adaptar a nuestro estilo, a nuestra forma de trabajo. Es un jugador de características que nos gusta, así que lo vamos a ayudar para que rinda y haga un buen papel en el Vasco. Então, né, como vocês viram aí, realmente Ramon Dias confia muito no Hugo e acredita que o atleta será um reforço importante, principalmente devido às ausências de Paulinho e Jair. E sobre o atleta em si, o que a gente pode trazer? A gente já trouxe aqui no canal uma análise feita lá pelo nosso grande amigo Felipe Barros, do canal FB Scout nestes últimos dias. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada, uma análise completa que ele trouxe aqui a vocês, entende, né, dessa parte tática de cada atleta. Ele faz uma análise muito legal. A gente trouxe no canal, a gente não vai trazer novamente aqui as palavras do mesmo. Porém, o GE, nestes últimos dias, ele consultou 2 jornalistas que trabalham cobrindo o Atlético Paranaense. No caso, um é o Heitor Machado, um repórter da Globo em Coritiba, e o outro é Rodrigo Coutinho, um comentarista também do Grupo Globo. Segundo os dois, Hugo Moura é um atleta que se destaca pela força física e marcação, exatamente jogador no perfil que o Vasco procurava no mercado. O Heitor Machado, principalmente, que é o repórter da Globo de Coritiba, ou seja, acompanhou de perto o Hugo Moura nestes últimos anos, afirmou que de fato o Hugo passou por bons momentos vestindo a camisa do Clube do Paraná, não à toa, né? O Hugo Moura já tem mais de 100 partidas com a camisa do Atlético Paranaense em pouco mais de 2 anos. Ele chegou no clube em 2022 e logo no seu primeiro ano foram 44 jogos e no ano passado 48, e nessa temporada, durante esse início, né, que aconteceu dos estaduais e da Sul-Americana, já foram 12 jogos, então tem realmente mais de 100 partidas com a camisa do Clube Paranaense, no caso 114 jogos inclusive. Então o Hugo Moura, assim, 104 jogos, perdão. Então nitidamente o Hugo Moura foi um atleta muito utilizado por lá. E no caso, o repórter da Globo confirma que chegou, foi titular, inclusive,
na final da Libertadores de 2022 com a camisa do Clube Paranaense, mas acabou oscilando e perdendo espaço para os reforços que chegaram no Paraná. Ele diz assim sobre o Hugo, no caso o Heitor Machado. Hugo chegou ao Atlético em 2022 e teve bons momentos no período. Era titular do time finalista da Libertadores, derrotado pelo Flamengo na decisão em Guayaquil. Nos últimos meses passou a oscilar e o desgaste com a torcida aumentou. Com o crescimento de Eric, a partir da chegada de Cuca e a contratação de Filipinho, Hugo perdeu espaço do elenco. E aí ele segue. É um volante de força, imposição física e bola aérea. Marca muito, mas fica devendo na parte técnica. Pode ajudar o Vasco em alguns cenários. Marca muito. Jogador com características nitidamente que Ramon Dias gosta. Sabe aquele futebol argentino? De pegada, intensidade, um jogador que não cansa, um pitbull mesmo do sistema defensivo. Ramon Dias queria muito esse jogador para dentro do seu elenco e viu no Hugo Moura um atleta com as características para se ajustar ao que Ramon Dias quer no Vasco da Gama. E o comentarista também do Grupo Globo, Rodrigo Coutinho, que acompanha o Hugo desde o tempo, né, das categorias de base do Flamengo, também falou sobre o Hugo. Disse que ele é um jogador técnico, mas é reforço que vai ser útil para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Coutinho diz assim, ó, um primeiro volante do tipo que o Vasco estava precisando e procurando. Um camisa 5 nato desde a base. Sempre foi um volante de boa proteção na frente da área. Noção de posicionamento, jogo firme, marca forte. Às vezes até faz faltas além do necessário. Primeiro ano dele no Atlético foi muito bom. Depois acabou caindo de produção porque as comparações com o Fernandinho pesou para ele. Não é um jogador com a mesma capacidade de organização do meio campo. Leitura tática de jogo. Não tem passe ruim, trabalha bem as inversões de lado e chuta de longa distância. Acho que é um cara que tem condições de chegar e ser titular da posição no Vasco. Opção de combate, mas viril na entrada da área. Jogador que eu gosto. Funciona bastante para a competitividade da Série A. Então, é mais um atleta, mais uma característica dada, né, por um profissional que confirma isso que a gente acabou de trazer a vocês. Um jogador com intensidade física, um jogador que, como o Rodrigo Coutinho finalizou as suas palavras, compete. O Vasco quer ter um elenco competitivo e traz hoje ao seu elenco um jogador que compete, um jogador de embate físico, um jogador de pegada, um jogador de marcação, o que hoje, infelizmente, não tem dentro do elenco do Vasco. Vai solucionar os problemas do Vasco? Creio eu que não. Mas, dentre hoje as carências, é um atleta que chega para encorpar um grupo que precisa ser encorpado. É ruim com o Hugo, pior sem ele. E acho que nem é ruim com o Hugo, né? Qualquer reforço hoje no Vasco da Gama é bem-vindo, ainda mais tratando de um atleta que foi titular num clube como o Atlético Paranaense nas 2 temporadas. Eu acho que é muita audácia para o torcedor vascaíno dizer que o Hugo não é um jogador que serve. É um jogador que, volta a repetir, esteve presente como titular em um elenco que foi vice-campeão da Libertadores em 2022. Participou de toda aquela campanha da vice, né? Se é assim que a gente pode falar, mas pelo menos da chegada, né? Uma final de Libertadores na história do Clube do Paraná. Era a segunda, inclusive, final de Libertadores que o Atlético Paranaense estava disputando e o Hugo Moura fez parte desse grupo. Então é audácia, sim, do torcedor virar e falar que o Hugo Moura não é um jogador útil. É um jogador que nesses últimos 2 anos viveu mais na sua carreira em termos de competitividade do que se tratando de Vasco da Gama nas últimas 2 temporadas. O Hugo competiu mais do que o próprio Vasco. E principalmente olhando para dentro do elenco. Com toda certeza, o Hugo chega com muita moral pelas disputas, né, que teve, pelos embates que teve nesses últimos anos e pela rodagem de Flamengo, de Atlético, de Coritiba e por chegar sendo um pedido do técnico argentino. Gosta do nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E só para fechar essa parte do Hugo Moura, dê uma olhada aí nas palavras dele ao chegar aqui no Rio de Janeiro na última terça-feira. Ele é perguntado sobre a questão do Flamengo, se ele ter feito a base no Flamengo seria algo negativo quanto à sua chegada ao Vasco da Gama. E também fala sobre a sua expectativa em vestir a camisa do gigante da Colina. Agradecer a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de estar vindo para um grande clube aqui do Rio de Janeiro. Muito feliz, minha família está feliz, é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tenho certeza que a torcida, o clube, os jogadores tão emotivo. Sei que vai ser um ano importante para todos nós. Eu estou aqui para ajudar, vou dar meu máximo aqui no clube. Podemos fazer uma excelente temporada e dar alegria para os nossos torcedores. Fiz a minha base no Flamengo, sim, mas eu acho que eu sou um grande profissional. O que passou, passou. Tenho
minha cabeça boa, que eu vim aqui pro Vasco, com a minha família me ajudando, meus empresários. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo e que a gente possa sair esse ano com uma boa temporada, que a gente possa chegar lá em cima na tabela do Brasileiro e fazer um excelente ano, que é isso que importa para a torcida e para o Vasco. Eu passei, nunca faltou raça, é isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera, pode ter certeza que eu vou torcedor vascaíno, então deixa aí nos comentários. Animado com a chegada de Hugo Moura? Coloque aí a sua opinião. E para fechar aqui o vídeo, falar sobre a arbitragem. Pois ontem, em Bragança Paulista, infelizmente o Vasco foi derrotado para a equipe do Red Bragantino, porém mais um jogo marcado por erros de arbitragem, assim como foi no último domingo. O Vasco, no último domingo contra o Grêmio, teve aí uma equipe de arbitragem formada por Flávio Rodrigues de Souza como árbitro de campo e Daiane Muniz como VAR. E novamente esse organograma, de mulheres no VAR se repetiu nessa vez com a Charlie Wendy Straub. A Daiane, inclusive, é uma das referências no VAR. É uma mulher que participou da última Copa do Mundo, é uma top, assim, no mercado da arbitragem mundial, se é que nós podemos falar. E já adianto aqui a vocês, os erros que aconteceram no último domingo não foi pelo fato da Daiane ser mulher, mas infelizmente o Ramon Dias acabou se equivocando nas suas falas na noite de ontem. E, é claro, se tratando de Vasco, a imprensa cai em cima, o que acabou sendo o comentário durante todas essas últimas horas de quinta-feira, O fato, Ramon, ter comentado que no último domingo quem decidiu a arbitragem foi uma mulher. Ramon Dias falou de fato isso, as falas caíram muito mal, Ramon Dias já pediu desculpa, é vida que segue, não tem por que a gente ficar batendo em cima do Ramon, não tem por que a gente ficar execrando o Ramon Dias, se errou, pediu desculpa, é corrigir os erros, é entender o que é o Vasco da Gama como filosofia de clube, um clube que luta contra o racismo, um clube, que é a favor da igualdade. Isso é o Vasco da Gama. Então falas como essa de fato não cabem dentro do nosso clube. Mas errou, segue em frente, não tem nada de cancelamento, não tem nada de execrar o técnico. Inclusive o próprio Vasco se manifestou através de suas redes sociais, a gente vai trazer aqui o posicionamento do Vasco da Gama a vocês. O Vasco diz assim, o Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramon Dias e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas. Porém, a CBF divulgou as imagens e os áudios do VAR. E fica nítido que mais um erro aconteceu contra o Vasco da Gama. Pênalti claro em Cleiton aos 48 minutos da segunda etapa. Mas se liga aí nas palavras de fato da VAR Charlie Wendy Straub Derrete, do quadro FIFA de Santa Catarina, sobre o que ela viu do lance. E aí, será que foi pênalti ou será que não foi? Dê aí uma olhada. Possível impedimento. Possível penal. Eu quero ver esse contato. Segura, tá? Eu quero ver esse contato aqui, entre esses dois jogadores. Eu quero ver quem joga a bola primeiro. Vai. Slow. Quem joga a bola é esse defensor aqui, tá? Esse aqui de preto. Vai. Depois tem o choque, tá? Ah, boa. Vai, pode soltar. Quem toca é o preto primeiro e toca na canela do branco. Toca na canela. Slow, para ali, para um pouquinho. Ele toca, o preto que toca na canela dele. E depois no movimento. Perfeito, Charlie. O contato embaixo é consequência da tirada de bola dele, tá? E depois pode soltar no looping longo. O contato aqui é consequência da jogada da tirada da bola dele, tá? Zé Novelli, tá tudo checado. Ele toca a bola e depois tem um contato totalmente consequência da jogada, tá? Pode seguir decisão de campo. E obrigado, Charlie. O defensor ainda recolhe. Que caiu? O defensor ainda recolhe no final. Obrigado, Charlie. Foi que eu vi no campo. Ele chuta e tem um choque depois. Excelente. Então o torcedor vascaíno, de fato, muito complicado. Mais uma vez, ao meu ver, o Vasco acaba saindo prejudicado de Bragança Paulista com o pênalti não marcado a seu favor. Mas deixa aí a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta sexta-feira, quinta-feira, um pouco mais cedo, porque acabamos de ter o anúncio do Hugo Moura, não tem por que ficar guardando conteúdo. E a gente volta à noite, talvez um pouquinho mais cedo também, já que colocamos esse Fala Gigante por volta de 1h30 da tarde, mais 7h30, 8 horas, estaremos aqui com mais conteúdo a você. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.